Pallet, né? Que benção, hein? Amém. Mas, irmãos, eu quero chamar aqui à frente o casal Aldrin e Cristiana. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses queridos irmãos. A Cristiana também vai ser ordenada pastora? Não. O casal Aldrin e Cristiana são membros da Igreja Batista de Lagoinha, fazem parte do ministério. Cristiano Aldrin vai ser reconhecido pastor, a Cristiana no ano que vem. Então, para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Cristiana foi uma das preletoras de ontem, encerrando o evento como educadora física, falando a respeito da vida saudável da mulher. E Aldrin vai estar trazendo a mensagem desta manhã. Ele que nascido e criado no berço evangélico das igrejas batistas lá do Paraná, Curitiba, Londrina, e eu não me lembro do nome da cidade. Porecatu, isso, lá no oeste, norte do Paraná, e para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui, que Deus possa usá-lo com graça e sabedoria. Quero convidar a pastora Veleda, que convidou o casal para estar aqui conosco, a irmã Andréia, os encontrou lá na igreja de Lagoinha, fazendo parte do ministério de cura interior, de intercessão daquela igreja, e vem estar conosco aqui nesta manhã. Eu vou pedir que ela ore e abençoe a vida de Aldrin. Pastor Aldrin, ele não está se sentindo muito bem hoje pela manhã, tomou um chazinho de hortelã, abençoado, e eu creio que em nome de Jesus ele já está curado. Queridos, antes queria só agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, apóstolos, que têm nos apoiado como Mulheres de Valor, que ontem foi um sucesso a nossa clínica da mulher saudável. Eu creio que tenha sido a primeira, de muitas outras que vamos fazer. Aprendemos muito do Senhor, e nos instruindo como nós devemos ser saudáveis para podermos glorificar o nome dele com os nossos corpos. Foi uma bênção ontem. E isso aqui, esse pallet se transformou numa cozinha. Fizemos aqui algumas coisas saudáveis e gostosas. Enfim, foi tremendo. Então, glória a Deus pelo dia de ontem, que foi um sucesso. Vamos orar, então. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito na nossa vida. Tu és bom, tu és poderoso, tu és o grande eu sou. Adoramos a ti, Senhor, porque tu tens construído em nós algo assim tremendo e que será para a glória tua, Senhor. Muito obrigada. E, Pai, nesse momento, colocamos diante de ti o teu servo, que vai trazer agora a palavra, que ele venha com uma inspiração tremenda de ti e que fale aos nossos corações, Deus. Dá saúde a ele, Senhor, renova as suas forças, tira todo o mal-estar, que ele possa estar bem, feliz aqui, para ministrar essa palavra que já com certeza já vem do teu coração para nós. Muito obrigada pela vida do teu filho, vida do casal e da família que está aqui conosco. Louvamos o teu nome e em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glória a Deus. Deixa eu ver. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8:11. Eu sou médico, eu trabalho com medicina. Minha primeira formação, eu sou pediatra, mas atualmente a minha área de atuação principal é a medicina ortomolecular. É a medicina regenerativa, Eu entendo que essa é uma área da medicina que nos possibilita trazer de volta aquilo que já está na palavra. Quando nós olhamos para a palavra, e nós vamos ler a palavra muito hoje, nós vemos Deus cuidando do seu povo de uma forma especial, fazendo com que cada um dos seus homens e mulheres vivessem até morrer. E não o que está acontecendo nos nossos dias, em que muitas vezes nós temos sobrevivido até morrer. Em Romanos 8:11 está escrito assim: e se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos porque nessa manhã o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a Tua palavra e sabemos que ela nunca volta vazia. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo já está revolvendo o solo dos nossos corações e Ele já está preparado para receber a boa palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã a Tua cura está sendo derramada nesse local. Obrigado, Senhor, porque nós oramos em concordância e cremos que aquilo que foi ligado aqui na terra já foi ligado nos céus, derramando sobre o Teu povo, Senhor, a saúde que o Senhor preparou para cada um. Nós pedimos, Senhor, que nessa manhã os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam já sendo abertos para que nós possamos entender aquilo que Tu queres falar no nosso coração. Espírito Santo, nós vamos ouvir sobre o que é ser o Seu templo, como aprender a cuidar do Seu templo. Então, Espírito Santo, que o Senhor vá tocando nos nossos corações, vá trazendo à existência aquilo que já está preparado para nós, mas que nós não estamos vivendo. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui, cada família que está aqui, para que elas sejam o que está na Tua palavra, bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém? Como nós lemos no texto, você vai ver algo interessante. A palavra fala assim: vivificará os vossos corpos mortais. Ele não está falando de corpos espirituais. Corpo espiritual você vai receber depois que morrer, ou quando Jesus voltar. Mas ele está falando de vivificará os vossos corpos. Então é esse que você tem aí. Está dizendo que você pode viver aquilo que está em João 10:10. Em João 10:10, o Senhor Jesus nos passa o conceito de vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como médico, eu era alguém que muitas vezes não vivia esse padrão de abundância. Eu não entendia o que é uma vida em abundância. Porque, primeiro, como médico, você daqui a pouquinho vai ver uma foto minha, eu não era alguém que praticava o que eu falava. Médico vende saúde. Mas só que eu não vivia essa saúde, eu era alguém que vivia doente. E eu comecei a questionar: Senhor, o que é essa vida abundante? E comecei a buscar o Senhor: o que é essa vida abundante? É para o espírito, é para a alma? Ou também eu posso vivê-la no meu corpo? E o Senhor foi me mostrando, pedir fundamentos, quais são os fundamentos da vida saudável. O Senhor foi me mostrando quais são esses fundamentos. Eu comecei a colocá-los em prática e comecei a entender que quando Jesus veio para me salvar, e veio para te salvar, Ele veio para salvar espírito, alma e corpo. Ele não vai deixar nada para trás. Primeiro, Jesus ao morrer e ressuscitar, Ele paga um preço. Se Ele paga um preço, Ele já te comprou. A partir do momento que você aceita por Jesus, você não é mais dono, você é mordomo. Entendeu? Muitas vezes nós ouvimos alguns canais de televisão, alguns programas dizendo assim: sai desse corpo que não te pertence mais. Já ouviu essa frase? Então, irmão, esse corpo não te pertence mais, é do Senhor Jesus. E Ele vai te capacitar para que você possa viver essa vida em abundância. Então eu faço a figura, comparo o nosso corpo com uma Ferrari. Olha que maravilha, Ferrari é a obra-prima da indústria automobilística. Quando você olha para esse carro, você vai ver que é um carro dos sonhos. Mas eu gostaria de dizer para você que você é uma Ferrari. O corpo humano é uma Ferrari. O corpo humano é a obra-prima da criação. Você já percebeu, quando você lê a palavra, que Deus cria todos os seres vivos somente pela sua palavra? Mas quando Deus vai formar o homem, Ele, além da palavra, Ele o molda. Então, toque em você e fala assim: eu tenho a assinatura de Deus. As impressões digitais de Deus estão em mim. Já pensou nisso? Você é a obra-prima do Senhor. O mundo quer dizer para você: você é um Fiat 147, com motor fundindo. Mas não, você é uma Ferrari. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim: você é uma Ferrari. Não é isso? O mundo quer dizer para você: não dá para nada para você. Mas olha, quando você olha para uma Ferrari, você vai pensar o seguinte: eu quero colocar o melhor combustível nessa Ferrari. Só vou usar gasolina Podium. Vou fazer todas as manutenções, vou fazer com que ela ande em estradas boas. E quando eu der uma voltinha com ela, vou chegar em casa e dar uma lustradinha nela ainda. É assim que Deus nos cria. Quando Deus nos cria, Ele cria com todas as condições para que nós pudéssemos viver essa vida em abundância. Existe um aforismo antigo que diz assim: que o seu alimento seja o seu medicamento e que o seu medicamento seja o seu alimento.
Só que hoje, por exemplo, grande parte do que nós comemos não é alimento. Não é alimento criado por Deus. Quando nós vemos na palavra, em Tiago, ele diz assim, se você orar por algum alimento criado por Deus, você o santificará e ele não fará mal para você. O grande problema é que hoje nós não comemos alimentos criados por Deus. Pelo seu tubo digestivo, passam pela sua vida mais ou menos 60 toneladas de alimento, durante toda a sua vida. Se grande parte disso é lixo, você acha que o seu organismo vai conseguir eliminar isso? Não consegue. Onde tem lixo, tem doença. E aí nós, então, nos submetemos a condições para as quais nós não estamos programados. Aí nós começamos, então, a fazer um mau uso do nosso templo do Espírito Santo. Entenda que eu estou querendo dizer algo importante para você. Eu não estou falando aqui de geração saúde. Eu não estou falando de geração fitness. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de vida em abundância. Eu estou falando para você que, então, você também pode ser alguém que vá para o outro excesso. Alguém que quer, eu já ouvi essa expressão, as pessoas chegam para mim e falam assim, doutor, olha, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, mas eu estou acima do peso porque eu estou ampliando as medidas do templo. Daí eu falo para ele, olha, você vai ler a palavra, você vai ver que Deus é muito detalhista com cada medidinha. Então você não precisa mexer nas medidas, só entra as medidas do templo certinho, porque assim, se Deus te dá uma faixa, uma altura, ele te coloca uma faixa de peso, não porque ele vai te achar mais bonito, ou porque ele vai te amar mais ou menos, ele vai te amar e pronto, mas é para que você possa cumprir todo o propósito para o qual ele te criou. Essa é a diferença. Quando nós começamos a entender esse conceito, nós começamos a ver o cuidado com o templo do Espírito Santo de uma forma diferente. Mas imagina se eu começo a fazer um mau uso dessa Ferrari. Se eu começo a colocá-la numa estrada esburacada, não faço as manutenções, eu uso qualquer gasolina, talvez possa acontecer isso aí que está na imagem. Eu vou fazer uma pergunta. Ela continua sendo uma Ferrari? Continua sendo uma Ferrari. Mas ela vai conseguir alcançar os objetivos para os quais ela foi criada? É a mesma coisa que nós fazemos com o templo do Espírito Santo. Nós maltratamos. Nós não sabemos cuidar. Nós não temos sido bons mordomos. Existe um estudo americano que mostra e falou o seguinte, quando eu vi esse estudo, eu fiquei muito triste. Uma tradução livre seria assim, os irmãos estão se alimentando com muito mais do que a boa palavra de Deus. O que esse estudo mostrava? Que entre os cristãos norte-americanos, o índice de doenças degenerativas, como hipertensão, infarto, diabetes, câncer, Alzheimer, era muito maior do que a população em geral. Por quê? O crente não bebe, mas e come muito. Então, nós estamos, como cristãos, expostos a doenças para as quais nós não fomos programados. Ok, mas então eu vou mostrar para vocês uma foto do que eu estava fazendo com a minha Ferrari, né? Tá? Infelizmente essa é a foto que a mãe mais gosta. Tirei a barba, é que agora é um propósito só. Mas nessa época eu estava vivendo essa realidade que eu falei para vocês, médico, cristão, mas vivia doente. Então eu comecei a ver, puxa, o que a palavra diz sobre saúde? Será que é algo novo? Será que é algo só dessa geração saúde? Ou será que é algo que Deus tem preparado para mim, um padrão de abundância também no corpo? Olha lá, em 3 João 2 está escrito assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então ele está falando sobre saúde. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não está falando somente de espírito e de alma, ele está falando de corpo. Imagina aqui, por exemplo, um tripé. Se um desses pezinhos não estiver bom, uma hora o negócio cai. Então você pode estar bem no seu espírito, já é salvo, já é regenerado, mas você também está fazendo todo o processo de santificação, discipulado, então sua alma está sendo tratada, mas se o seu corpo não está sendo cuidado, muitas vezes você se expõe a situações em que você vai sofrer ataques desnecessários. Nós nos expomos a sofrimentos desnecessários. E nós achamos, às vezes, que é de origem espiritual ou emocional, mas às vezes a causa está no físico.
Não sei se você sabe, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas o terreno para as doenças chama-se estresse crônico. E a grande maioria das pessoas hoje passam por estresse crônico. E nós não sabemos lidar com o estresse crônico. E aí isso vai trazer consequências para o seu organismo. Mas olha o que a palavra nos diz em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A palavra metanoia, que é o seminário que nós ministramos, vem exatamente desse texto. Renovação da sua mente. Você sabe o que é dieta? É o tempo que você não aguenta mais ver a hora para acabar, para voltar a comer tudo que você comia antes. Mudou a sua mente? Não muda. Efeito sanfona. O que nós temos que fazer? Estilo alimentar. Você já olhou para Jesus? Você já viu como Jesus se alimentava? A propósito, quem tem sido seu exemplo de saúde? Quem é o seu exemplo de saúde? Quem é o seu modelo? Será que é o super-herói? Será que é aquele ator? Será que é o pastor? Quem é seu modelo? O grande problema é que nós não olhamos para Jesus como o nosso modelo de saúde. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa imagem de Jesus, ela é deturpada. Muitas vezes a imagem que vem é aquela de alguém muito magro, esquelético até, pendurado numa cruz. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus era alguém que tinha uma estrutura osteomuscular muito forte, porque ele era carpinteiro. E ele fazia só trabalho braçal. Jesus fazia atividade física. Jesus andava. Naquela época as pessoas andavam em média 10 km por dia. Jesus só se alimentava de coisas boas, ou seja, só aquilo que Deus havia criado. Ah, doutor, será que Jesus ia tomar Coca-Cola? Creio que não. E Cheetos, aquele chulé ensacado? Acho que também não. Então, Jesus só comia aquilo que Deus havia criado. Jesus dormia. Jesus tinha sede, ele tomava água. Jesus fazia jejum. O jejum é uma das formas mais eficazes do seu organismo fazer uma detoxificação, ou seja, fazer aquela limpeza. Você já percebeu que quando você começa a fazer jejum, no comecinho, às vezes nas primeiras horas, você fica um pouquinho de dor de cabeça, tontura. Nessa hora, suas células estão expulsando do seu interior todo aquele lixo. Isso vai para o sangue, aí por isso que você começa a passar mal. Então o jejum é um processo de limpeza do seu organismo também. E Jesus sabia lidar com a ansiedade. Ele não vivia com ansiedade, ele vivia com intensidade, é muito diferente. Ele sabia que não importava o tanto de estresse que ele tinha, mas o que ele fazia com o estresse. E quando nós olhamos para Jesus como nosso padrão, nós entendemos que, se a palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo, amém? Se vocês têm a mente de Cristo, essa mente de Cristo faz com que a sua mente seja transformada, seja renovada. Aqueles pensamentos, aqueles padrões antigos, eles começam a ser trocados, eliminados, substituídos. E você começa a pensar do jeito que Jesus pensava. Isso reflete no seu organismo. E quando nós vemos essa questão de renovação da mente, eu não sei se você sabe, mas existe um conceito que é muito antigo. As pessoas falam assim, nossa, neurônio não regenera, nervo não regenera. É mentira, neurônio regenera. E aqui está falando, quando a palavra fala renovação da mente, quando você começa a trabalhar de acordo com como Jesus funcionava, como ele pensava, o que acontece? No seu cérebro começa a haver a produção de um hormônio chamado GNF, que basicamente traduzindo é fator de crescimento de neurônios. Você pensou igual Jesus, neurônio começa a ser produzido, a sua mente é renovada. Então você vai, com certeza, ter mais revelações. Você, com certeza, vai ouvir mais do Senhor. Cada vez mais a sua mente vai ser capaz e você vai ficar muito longe daquele alemão, Alzheimer. A propósito, há 20 anos atrás, alguém conhecia Alzheimer? Ninguém conhecia. Uma doença que ninguém conhecia. E agora tem sido um temor no meio de cada família. Isso não é consequência de um acaso, mas é consequência de estilo de vida. Olha o que está na palavra. Gostaria de fazer uma pergunta para você.
Você está vivendo o padrão bíblico de vida abundante? Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto. A palavra diz assim para vocês: que o cristão seja sim, sim ou não, não. Você está vivendo o padrão bíblico de vida abundante? Você sabe qual que é o padrão bíblico de vida abundante? Vamos lá, então. Abra sua Bíblia, mas o texto vai estar ali. Josué 14. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefone o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que Jeová falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu quando Moisés, servo de Jeová, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e ele trouxe resposta como sentia no meu coração. Aqui estava um homem que sabia lidar com o estresse. Ele sabia lidar com o estresse. O estresse para ele não era uma fonte de derrota, mas era uma fonte de poder. Porque cada vez as situações que apareciam para ele faziam com que ele conhecesse mais o Deus a quem ele servia. Essa é a diferença. Ele não se acostumou a Deus. Ele conheceu cada vez mais de Deus. Isso fez com que ele entendesse que se Deus tinha uma promessa para a vida dele, aquela promessa ia ser cumprida. Deus tem promessa na sua vida? Amém? Tem promessa. E essa promessa vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir. Essa promessa foi feita para ele com 40 anos. Mas vamos seguir o texto. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir Jeová, meu Deus. Olha lá, os caras estavam nas mesmas circunstâncias, nas mesmas situações. Todo dia, nuvem de glória, coluna de fogo, maná. O mar se abriu para todos eles. 2 somente conseguiram entender o que era um relacionamento com Deus. 10, religião. Não era relacionamento. Aí o que aconteceu? Você não sabe lidar com o estresse, você não sabe lidar com as provações, aí você torna-se fonte de maldição. E olha lá, então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que Jeová me conservou em vida. Olha aqui João 10:10. Quando fala em conservar em vida, fala de vida e abundância, porque eles não ficaram doentes. Eles não ficaram doentes. 45 anos são passados desde que Jeová falou esta palavra a Moisés, andando em Israel no deserto. E agora eis que tem hoje já 85 anos. Então se passaram 45 anos. E olha o que acontece no versículo 11. Ele fala um conceito que nós estamos estudando muito hoje em medicina: idade biológica e idade cronológica. Olha o que ele fala: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Ou seja, ele tinha uma idade cronológica de 85 anos. Era a idade da sua data de nascimento. Mas a idade biológica, ou seja, como o seu organismo estava funcionando, era de um homem de 40 anos. Sabe o que eu tenho visto no meio da igreja nos dias atuais? Nós chegamos aos 40 anos, mas com a idade de 85. Biológica. Então nós invertemos o padrão de Deus. Só que o padrão de Deus é esse aqui. Esse é o padrão de Deus para você. Então, quando hoje nós começamos a olhar para a medicina, hoje nós começamos a ver que a medicina começa a ter condições de voltar a esse padrão que está estabelecido na palavra, somente hoje. O que está querendo dizer aqui? Olha, o meu cérebro funciona muito bem, está ativo, os meus hormônios estão no topo. E se ele fala aqui que ele está falando que a minha força era igual a que ele tinha 40 anos, a sua testosterona, o seu hormônio masculino, era de um homem de 40 anos, estava no apogeu. Sabe o que tem acontecido hoje? Quanto mais você ingere alimentos industrializados, mais você se expõe a essa mudança hormonal, principalmente os homens. Aquela pochetezinha aqui, o pancíceps, né, que as pessoas falam, é um depósito de substâncias tóxicas. Ela, na verdade, se torna uma fábrica de hormônios, e esses hormônios convertem a nossa testosterona, o hormônio masculino, mulher também tem testosterona, em hormônio feminino. Então, minha irmã, se o seu marido está gostando de ver comédia romântica, se ele chega em casa, a senhora chega em casa depois do salão e ele fala: nossa, seu cabelo está lindo, sem você mostrar nada. Você fez a sobrancelha? Porque o homem não nota isso, né? Então, você fala assim: vamos lá no médico, vamos dosar a sua testosterona, vamos dosar seu hormônio feminino. Isso está sendo uma realidade. E nós, homens, não sabemos lidar com essa que nós chamamos de estrogenização, esse aumento de hormônio feminino. Nós não sabemos, e por isso que nós entramos também em situações de desgaste psíquico.
nós estamos cada vez mais sujeitos à depressão, ansiedade, crise de pânico, porque isso está muito ligado ao perfil feminino, por causa da parte metabólica. Então, nós começamos a perder esse padrão. E nós começamos a perder massa muscular. Nós não temos mais forças, por isso que fica cada vez mais difícil fazer uma atividade física. E olha o que ele fala no versículo 12. Porque quando você entende lugar de promessa, você vai entender que o lugar de promessa não é um lugar em que você vai chegar lá e você vai descansar. Na verdade, o lugar de promessa é um lugar em que você vai ter que permanecer lá. Porque olha o que ele fala. Agora, pois, dá-me este monte de que Jeová falou naquele dia. Ou seja, ele tinha que escalar. Ah, não vou poder não, porque eu tenho artrose. Não vou não, porque tenho bursite. Tenho gota. Você acha que ele ia conseguir subir monte? Não tem jeito. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Ou seja, cidades fortificadas, ele tinha que chegar e escalar um muro, e ainda tinha gigantes para enfrentar. Ele tinha que estar com o seu corpo preparado. Então, meu irmão, quando chegar, Deus te colocar no lugar da promessa, Ele vai te colocar, você tem que estar preparado. Só que o estar preparado não é a parte de Deus, é a sua parte. E é isso que Satanás faz com que nós não entendamos. Ele acha que tudo é obra de Deus. Ele faz com que nós entendamos que tudo é obra de Deus. Mas não. Cuidar do corpo é sua parte. Não é a parte de Deus. Ele te deu as ferramentas para que você cuidasse. Mas essa parte é sua. E está escrito assim: e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir a Jeová, Deus de Israel. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é saudável? Sim ou não? Sim ou não? Declare comigo. No Salmo 103, versículo 3. Declara comigo. No Salmo 103, versículo 3. O Senhor me diz que Ele é o Deus que perdoa todas as minhas iniquidades e que sara todas as minhas enfermidades. E eu creio no que está escrito em Isaías 53. Quando a palavra me diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas dores, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu não serei sarado, porque o tempo está no pretérito. Então eu já fui sarado. Amém? Gostaria de perguntar para você de novo: você é saudável? Porque ser saudável não é a sua parte. Não depende do que você fez ou deixou de fazer. Jesus já fez por você. Então, Jesus veio para desfazer todas as obras de Satanás. A doença entra como consequência do pecado, obra de Satanás. Deus não se agrada em ver você doente. Se você tem um filho que está doente, você vai fazer de tudo para que esse filho se recupere. Não é assim? O grande problema é que nós entendemos, às vezes, Deus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas nós não conseguimos entender Deus como nosso Pai. Mas quando nós começamos a entender que Deus é um Pai de amor, que cuida dos seus filhos de uma forma como eu nunca poderia cuidar. Por mais que eu me esforce como pai, e meu filho vai olhar para Deus, e a imagem que meu filho vai ter de Deus é a imagem que ele vê em mim. Mas mesmo assim eu nunca vou conseguir. Por mais que eu seja o melhor pai do mundo, o que eu não sou, tento ser, para ele pelo menos. Mas quando eu começo a entender esse relacionamento de Deus como meu pai, que cuida de mim, eu começo a entender, doença não faz mais parte dessa história. Entenda que quando eu estava falando de Caleb, eu estava falando de alguém que vivia na velha aliança. O relacionamento era de
servo e senhor. E Deus cuidava desse povo de uma forma tão maravilhosa. As pessoas viviam até morrer. Agora, meu irmão, minha irmã, você está debaixo da nova aliança. E sabe qual que é o seu relacionamento com Deus hoje? Você pode chegar para Ele e falar assim: Pai. Pai para filho. Então, entenda que o ser saudável já foi conquistado por Jesus na cruz. Já foi. Agora, eu gostaria de perguntar uma outra coisa para você. Você está saudável? Aí você pode dizer sim ou não. Porque não é a parte de Jesus, não é a parte de Deus, é a sua parte. Deu para entender essa diferença? Então, nós muitas vezes achamos, eu estou com gastrite, estou com tal coisa. Aí o médico, depois, você vai lá e talvez esse quadro não melhore por várias situações. E aí, depois de um tempo, ele fala assim: você tem gastrite. Você é doente. Mudou do estar para o ser. E a gente toma aquela palavra, na verdade é uma palavra de morte para nós, e nós começamos a viver nessa realidade. Aí faz com que nós perpetuemos uma situação que era para ser às vezes passageira. Mas eu gostaria de te dar boas notícias. Olha o que está acontecendo na medicina hoje. Os estudos revelam que um estilo de vida saudável reduz o nosso risco de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade é qualquer enfermidade, inclusive câncer, inclusive Alzheimer. Mas o que está acontecendo? Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta, destruído literalmente, nós estamos morrendo mais cedo. Nós, muitas vezes, podemos não ser enterrados, mas nós já morremos antes. Nós passamos a sobreviver. Não sei se você sabe, mas a média de medicamentos que uma pessoa chega no final de sua vida tomando são 28 tipos de medicamentos. E a terceira causa de morte nos Estados Unidos chama-se iatrogenia, doença causada por medicamentos. Então você toma um medicamento para cuidar de um sintoma e depois de um tempo vai ter efeito colateral, tem que tomar outro medicamento. Eu não sou contra o medicamento, tá? Só ficar claro. Mas eu entendo que ele seja uma ferramenta de emergência. Quanto menos tempo você usar, melhor. Tá. Mas olha lá. Então, se eu for pensar assim, o meu estilo de vida não deveria ser chamado de vida, mas sim de morte. Estilo de morte. Porque se Deus me programou para viver geneticamente até os 120 anos, eu estou me arrastando a partir dos 40, quer dizer que alguma coisa está errada comigo. E não é Deus que está causando isso. São as minhas escolhas. Mas olha que interessante, nós muitas vezes dizemos assim: não, é minha genética, é genética, é assim mesmo, tem um gene ruim. Tem um gene, tem tal doença, na minha família tem câncer, na minha família, doutor, será que eu vou ter? Olha que eu vou te mostrar agora. No final do século passado e no começo desse século, houve um mapeamento do nosso genoma. Todos os nossos genes, onde estão armazenadas todas as nossas informações, foram mapeados. Achava-se que nós tínhamos 100 mil genes, nós temos 33 mil genes. Qual que era o objetivo desse programa? Fazer com que, se eu soubesse qual gene era responsável, por exemplo, por uma asma, eu desligo esse gene, acabou a asma. Só que, qual foi o problema? Não funciona dessa forma. Não é o gene o responsável, não é o cérebro da célula, o gene. Quem é o cérebro da célula é a membrana celular, a parede celular. É ela que determina o que entra e o que sai. E aí, o pesquisador-chefe desse projeto, ele disse o seguinte, o Craig Venter, ele falou a seguinte frase: a biologia humana é realmente muito mais complicada do que imaginamos. Todo mundo fala sobre os genes que receberam de sua mãe e pai, mas, na realidade, esses genes têm muito pouco impacto sobre os estados da vida. Os genes não são absolutamente o nosso destino. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento do risco de uma doença, mas, na maioria dos casos, eles não vão determinar a causa real da doença. Então, essa história que é genética é mentira. Somente 5 a 10% de um câncer se explica pelo fator genético. 5 a 10%. Ou seja, o restante está ligado a estilo de vida. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Pode passar? Aqui, ó. Naquele mais lá de cima, a faixinha, o queijinho verde lá, aqui lá é ambiente. Somente 5 a 10% é genético. Um câncer de mama, o fator genético chega a 1,8%. Próstata, 2,2%. Então, mulheres, 98% está nas suas mãos. Estilo de vida. Creio que
Eu vou orar com vocês no final. E eu creio que o histórico das famílias vai mudar a partir de hoje. Porque a partir de hoje você vai entender que você mudou todas aquelas situações que permitiam que essas doenças se perpetuassem na sua família. Mas o que Satanás tem usado então? Bom, as pessoas hoje têm comido muito lixo. Eu vou fazer essa estratégia, vou dar comida, vou dar lixo para eles, fazer com que eles destruam lentamente o corpo, porque eles comendo lixo vão ter sintomas, e tendo sintomas eles têm que tomar medicamentos, e quanto mais tempo ele toma medicamento, mais ele vai ter efeitos daquele medicamento, então destrua lentamente o corpo, e ele vai sobreviver. Ou seja, ele vira aquela Ferrari batida. Deu para entender o conceito? Mas por que ele faz isso, principalmente com o seu corpo? Porque quando ele olha para você, lembra que eu falei que você tem a assinatura de Deus? Ele olha para você e ele fica fulo. Porque ele olha para você e vê que você realmente tem a assinatura de Deus. E eu vou te mostrar isso agora. Aqui está o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele é composto, cada letra tem um valor numérico. Ele é um código alfanumérico. E aqui está a tabela periódica dos elementos. Não é Enem, pode ficar tranquilo. Aqui nós vamos pegar 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. 3 gases e um sólido. Cada elemento químico tem a sua massa atômica. Esse é o valor que nós vamos usar para fazer um link entre a palavra e ciência moderna. Nesse próximo slide aqui está a figura do DNA. Aí é onde estão armazenados o DNA. Ele vai formar os genes, e os genes formam então o cromossomo, e aí está armazenado todo o nosso banco de dados, toda a tua história. Tá? E é interessante que o nosso DNA é somente formado por 4 elementos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Não tem ouro não, doutor? Não tem. Só esses 4 elementos. E quando nós vemos nesse próximo gráfico, nessa próxima tabela, nós vemos algo muito interessante, essa correlação entre ciência moderna e a língua hebraica. As culturas antigas diziam que quando Deus cria o universo, ele usa 4 elementos naturais: fogo, ar, água e terra. Quando nós comparamos e fazemos a tradução para a nossa linguagem química, nós podemos ver que o elemento químico predominante do fogo, que poderia ser o fogo, é o hidrogênio. O sol é uma bomba de hidrogênio. O ar, você respira 93%, 73% de nitrogênio. A água, o peixe respira embaixo da água porque ela é 89% de oxigênio. E carbono é o elemento principal da terra. Então, esses 4 elementos químicos, eles correspondem, que são os 4 elementos do DNA, formadores do DNA, são correspondentes a esses 4 elementos naturais da época da tecnologia própria da época em que a Bíblia foi escrita. Mas olha que interessante, quando nós pegamos a massa atômica desses elementos e comparamos com o valor numérico das letras hebraicas, nós chegamos a algo interessante. A letra correspondente a hidrogênio seria Yod. A letra correspondente a nitrogênio seria Rei. A letra correspondente a oxigênio seria Vav. Yod, Rei, Vav. São 3 letras do tetragrama, do nome sagrado de Deus, Yehová. Interessante que essas 3 letras, elas são 3 gases. Correspondem a 3 gases. Deus é espírito. Você não vê espírito, você não vê gás. Mas a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa Não falou igual. Porque se fosse igual, a gente tinha que ser espírito. Aí Deus faz o quê? Nos dá carbono. Pega do barro, né? E olha lá, a letra química correspondente a carbono é Gimel. Yod, Rei, Vav, Gimel. Essa expressão no hebraico é traduzida para o português da seguinte forma. Por isso que Satanás fica muito irritado. Fica endemoniado quando te olha. A palavra, essa frase traduzida, Yod, Rei, Vav, Gimel, do hebraico para o português, significa Deus eterno dentro do corpo. Cada célula do seu corpo, pode aplaudir. Deus merece. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aí você começa a olhar a seguinte expressão, nós lemos um salmo hoje, declaramos um salmo, mas quando a palavra fala assim, todo ser que respira, cante e louve ao... Cada célula é um ser vivo. Cada célula do seu corpo, onde está a assinatura de Deus, ela foi criada para louvor do Senhor. E quando você louva, na verdade você tem a atitude de gratidão.
E isso faz com que aquele DNA que você viu lá, ele faça isso aqui, ó, quando você louva, estica. A leitura dele é perfeita. Agora, quando você murmura, quando você não entende que o nome de Deus está escrito em você, aquele hino que nós cantamos, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Você já está levando, cada célula do seu corpo leva. O que você faz quando você faz aquela atitude de murmuração? Achata o DNA. Não faz a leitura correta. Começa a sair genes de inflamação. O seu organismo começa a mudar todo o metabolismo. Mas olha o que a palavra te diz. Você começa a olhar para a palavra e ver o que Deus fala sobre essa questão do nome. Neemias 1:9 diz assim: ao lugar que tem escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Você pode dizer comigo: eu sou o lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, como está escrito em Neemias 1:9. Você é o lugar. Você é o lugar. Então você começa a orar o Pai Nosso, que nos diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Onde está o nome de Deus? Então o que você tem que santificar primeiro na sua vida? Seu corpo. Então por isso que a Bíblia diz: tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Mas qual que é uma das estratégias que a Satanás usa? Estresse. Estresse crônico. Olha a figurinha do dominó. O que é o estresse? Basicamente, olha aqui. Está vendo esse ratinho fugindo? Situação de perigo. Deus criou o estresse para que numa situação de perigo você tivesse condições de lutar ou fugir. Então, tem a fase 1, que os hormônios de estresse são lançados, e a fase 2, em que entra na normalidade. Olha o ratinho aí, relaxado. Tá? Então, fase 1 e fase 2. Fase 1 é perigo, fase 2 é relaxamento. O que acontece hoje? Nós não saímos mais da fase 1. Então, em vez de situações de estresse, nós vivemos uma vida de estresse. Então, aquilo que Deus criou para te proteger começa a te destruir. E quanto mais você persiste nesse padrão, o que vai acontecer? Mais você vai sofrer danos. Você vai criando terrenos para a doença. Aqui estão as fases do estresse. São 4 fases. Essa fase de exaustão é aquela fase em que você parece que não tem forças para mais nada. Seu sonho de consumo passa a ser uma cama, um sofá. Quando você chega lá, não consegue dormir. Então você começa a se expor a terreno para as doenças. Então o estresse crônico é o desencadeante ou agravante de qualquer doença concebível. Porque ele cria um terreno para as doenças. Então você começa a colher o que você semeou. Porque a palavra nos diz que o que você vai plantar, você vai colher. Então você colhe obesidade, osteoartrite, apneia do sono, disfunção erétil, doenças autoimunes, Alzheimer, ansiedade, depressão, câncer, hipertensão, fadiga crônica, problemas digestivos, envelhecimento precoce, entre outros. O seu coração começa a perder a capacidade de adaptação. Gatilho para o infarto não é sedentarismo, não é obesidade, não é tabagismo. Gatilho para o infarto é estresse crônico. É estresse crônico, porque nós não sabemos lidar com as situações. Nós começamos a lidar de uma forma errada, não no padrão de Deus. E aí a coisa começa a mudar a forma como o nosso coração funciona. E aí você perde aquele gatilho de proteção, esse gatilho de infarto é acionado e você fica candidato a ter um infarto. Estresse crônico vai gerar obesidade. Coloquei minha foto aqui para ninguém ficar ofendido. Mas, aquilo que eu falei, gera aquela gordura visceral. Eu vou dar uma tarefinha para você. Homens, a sua cintura tem que ficar abaixo de 94. Então, você pega uma fita métrica, passa em cima do umbigo. Homens tem que ser abaixo de 94. Mulheres abaixo de 80. Por quê? Cada centímetro acima, você aumenta em 2% o risco de uma doença cardiovascular. Porque não é um depósito de gordura. É um órgão endócrino. Ou seja, fabrica um monte de situações de substâncias que vão inflamar o seu organismo. O estresse vai mexer nos hormônios sexuais. Porque os hormônios sexuais, eles vêm do mesmo caminho dos hormônios de estresse. Se o seu organismo está passando por um quadro de estresse crônico, ele vai deixar de produzir esses hormônios sexuais. Testosterona, estradiol, progesterona, estrona e estriol. Ele vai deixar de produzir esses hormônios, DEA. E aí o que acontece? Nas mulheres, nós vamos ter as 3 letrinhas mágicas, TPM, tô pra matar. As mulheres vão ter os brincadeira, irmãs. As mulheres vão ter os sintomas de menopausa de uma forma muito mais intensa, talvez de uma forma mais precoce. E os homens, é claro,
vão ser candidatos sérios a uma disfunção sexual masculina. Aumento do risco de um câncer de próstata, porque quanto menos testosterona, mais câncer de próstata você é exposto. Se o estresse crônico basicamente é uma reação de perigo, você vai ter alterações na sua mente. Então você vai ter essa mensagem ativa lá, perigo, perigo, perigo. O que vai acontecendo? Muda os seus neurotransmissores. E aí você cria um terreno químico para depressão, ansiedade, crise de pânico, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Todas as doenças você está com um terreno pronto para elas. E aí, o estresse crônico faz com que você se alimente mal. Sabe por quê? Porque ele entende que você está em perigo. Se eu estou em perigo, eu preciso armazenar. Ele não sabe que você já está armazenando bastante. E você também não está fazendo atividade física da forma correta. Aí o que acontece? Ele vai fazer com que você busque alimentos que te dão energia pronta. Então você chega em casa à noite e fala assim, nossa, o dia hoje foi estressante. Eu preciso comer uma berinjela. Mas você não faz isso? O que você vai comer? Você vai comer alimentos que dão energia pronta. Gordura e carboidrato. É por isso que você busca esses alimentos. Não é porque você não tem vergonha na cara, não. É que seu metabolismo está todo errado e você vai buscar esses alimentos. E aí, olha como Satanás é tão perverso. Ele faz com que isso crie o terreno para um pecado, que nós pouco falamos na igreja. Glutonaria. Aí, ó, o McDonald's chegou na África. Olha o que aconteceu. Pastor, eu tenho mais alguns minutos? Tá. Amém. Obrigado, irmãos. Gálatas 5,13, a palavra nos diz assim, vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Quando a palavra fala sobre carne aqui, ela está falando para você não dar liberdade à sua natureza pecaminosa. A palavra grega é sarx. Quando ela fala assim, o seu corpo é templo do Espírito Santo, ela está dizendo assim, que o seu soma é templo do Espírito Santo. A palavra grega é outra. O que nós fazemos? Nós alimentamos a nossa carne e não o nosso corpo. Essa menina não tem condições de comer esse prato, mas ela vai comer. Por quê? Porque a indústria alimentícia faz com que quanto mais industrializado o alimento, mais ele vai conter substâncias que façam com que você coma sem ter fome. Só vou dizer um slogan, só para você entender muito fácil isso. Bis, é impossível comer um só. Você não consegue comer um só. Você não tem fome, mas você não vai comer um só. Quando você abre aquele pacote do Cheetos, lá do chulé ensacado que eu falei, você come tudo e ainda vai pegar o farelinho lá, não vai? Por quê? Porque existem substâncias ali que vão fazer com que haja uma alteração metabólica, que mesmo sem você ter fome, você vai comer. Tá? E isso, então, cria o terreno para a glutonaria. O dicionário diz que glutonaria é comer e beber em excesso. Mas a Bíblia trata isso de uma forma um pouquinho diferente. A palavra grega para glutonaria é komos. A palavra grega para orgia é komos. Orgia e glutonaria são a mesma palavra. Pecado de luxúria. Só que nós não prestamos tanta atenção a esse conceito, como Deus encara essa questão da glutonaria. Números 11:34 está escrito aqui, assim, o lugar foi chamado Kibrot Hataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Kibrot Hataavá significa sepulturas de luxúria. Isso é Antigo Testamento. Ah, mas graças a Deus eu estou na época da graça. Ok, mas olha o que a Bíblia diz, Romanos 14:20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Você é obra de Deus, você é feitura das suas mãos. Então nós temos destruído o templo do Espírito Santo através daquilo que nós temos comido. De uma forma simples, tudo que você põe na sua boca tem o potencial de gerar vida ou morte. Não estamos realmente na época da lei, mas na época da graça. Eu vou resumir de uma forma simples para você. O que você come não impedirá que você vá para o céu, mas pode fazer com que você chegue lá muito mais cedo. É isso? Então, quanto mais eu ingerir alimentos que Deus criou, mais eu
vou cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Ok? 1 Tessalonicenses 4:4 é um dos versículos mais fortes em relação a essa questão do cuidado com o templo do Espírito Santo. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Se eu não cuido do meu corpo de acordo com o padrão de Deus, Deus me olha e vê assim, não conhece nada de mim. É o que está na palavra. Gálatas 5:13 está escrito assim, reforçando, vós irmãos foste chamados à liberdade. O versículo que nós falamos, eu vou colocar aqui na tradução da Bíblia a mensagem, porque ele pega algumas nuances que são muito interessantes. 1 Coríntios 6:19 está escrito assim, vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Então, não priorize somente espiritual e emocional. Se não houver o equilíbrio no corpo, o seu espírito e a sua alma vão sofrer também. Porque você vai estar exposto a doenças que você não precisaria passar. E muitas vezes nós falamos assim, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Não foi Deus que permitiu, foi você que fez escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. Mesmo que nós não saibamos o que estamos fazendo. Mas quando você vai no médico, ele fala assim para você, cuide como você vai comer. Faça atividade física. O médico está sendo autoridade sobre a sua vida. Obedeça o médico. Ele está sendo autoridade. Muitas vezes nós, como médicos, também não sabemos muito sobre essa parte de nutrição. Mas aquilo que o médico te orientou já pode te ajudar. Mas gostaria de falar para vocês, então, como eu posso começar a viver um padrão longe do estresse? Como que eu vou enfrentar o estresse? Como eu vou fazer com que o meu organismo vire uma máquina Ferrari? Né? Já é uma Ferrari, mas como colocar ela em atividade? Olha lá o que está escrito em Efésios 4, 22, 24. Paulo falando, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o cara de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Estilo de vida totalmente novo. Ressaltando para vocês Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que eu grifei a palavra capazes. Então eu sou salvo, tenho o Espírito Santo, mas eu muitas vezes não consigo viver essa vida em abundância, porque a minha forma de reagir a estresse, de reagir a circunstâncias, está condicionada à minha velha vida. Eu não mudei a minha velha vida na forma de pensar. Eu continuo pensando como antes, eu continuo pensando como escravo, mas eu não consigo ver que o Senhor me capacitou para vencer essas circunstâncias. E como que eu venço? Lá em 2 Coríntios 10, 4, 5, está escrito assim, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são mais poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Eu não sei se você sabe como o nosso cérebro funciona. Quando a palavra está falando sobre fortalezas, ela está usando exatamente aquilo que está no nosso cérebro. Vamos colocar de uma forma simples assim, a parte consciente, o nosso córtex cerebral, a parte pensante, ela funciona a uma velocidade de 2.000 bits por segundo. É aquilo que você aprendeu, sua capacitação. Agora, o nosso inconsciente, que é o nosso banco de dados, ou então aquelas informações, os nossos traumas, aquela palavra que você recebeu que disse assim, você não vai prestar para nada. Ali estão armazenadas fortalezas. E esse inconsciente funciona a uma velocidade de 400 milhões de bits por segundo. Numa situação de confronto, quem você acha que ganha? Aquilo que está armazenado. Mas o que quebra essas fortalezas? A palavra de Deus. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Ela fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Essa palavra habitar é a mesma palavra no grego para... Quando o apóstolo João fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, se misturou, a palavra tem que estar misturada. Olha que interessante. Quantas vezes vocês já declararam que, o versículo que eu falei, pelas suas pisaduras eu fui sarado? Quantas vezes você declarou? Quando eu perguntei para você se você era saudável, o que você disse? Não. Ou seja, entenderam o que é o conceito de habitar ricamente? Habitar ricamente é fazer com que a palavra se torne realidade na minha vida. Ou seja, trazer à existência aquilo que já existe. Fé. A Bíblia diz para você andar por fé e não por vista. Se o mundo te diz, humanamente, não era para eu estar aqui hoje.
porque realmente eu passei muito mal. Mas eu não ando por vista, eu ando por fé. Então eu creio que eu comecei a declarar, e os irmãos também oraram comigo, da ponta do meu cabelo, a planta dos meus pés, todas as minhas células estavam sendo regeneradas. Estou regenerado. Então eu não vou andar por aquilo que o mundo me diz. Eu vou andar por aquilo que o Senhor já declarou na sua palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E olha lá que a palavra nos diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, se todo pensamento humano é dominado, eu estou debaixo da mente de Cristo. E o padrão está em Filipenses 4:8. Como você deve pensar? Como você deve lidar com o estresse? Como você deve reagir às circunstâncias? Olha lá. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, filtro. Passou disso, não é de Deus. É Satanás querendo fazer com que você acredite que aquele pensamento de ansiedade, de tristeza, de medo, de angústia, de temor, de morte, é seu. Mas você tem autoridade, no nome de Jesus, para dizer: não é meu, porque não está em Filipenses 4:8. Eu rejeito esse pensamento, leva embora daqui, em nome de Jesus. O que? Você começa então a reagir às circunstâncias de uma forma diferente. Você pode dizer assim, diante de uma situação de estresse muito terrível, você pode dizer assim: eu sou teu servo, parece que depois que eu comecei a servir ao Senhor, a coisa piorou. O que você está fazendo? Murmurando. Ou então você pode escolher dizer assim: Senhor, eu sou seu servo. Sou teu servo. Eu não sei porque eu estou passando por essa situação, mas eu não vou dar alegria para capeta, não. Eu não sei porque eu estou passando por essa situação, mas eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, já venci. Gratidão. O que você fez? Você processa o estresse de uma forma que ele vai gerar poder e não vai te destruir. Por quê? Porque se você não processar da forma correta, ele vira uma raiz de amargura, que impede a sua vida abundante. Então você não é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque às vezes você está com uma raiz de amargura, que são 4 basicamente. Ódio, eu não consigo perdoar. Medo, inferioridade e culpa. Eu não posso ser perdoado. E essas raízes de amargura, que vão se criando quando eu processo de uma forma errada o estresse, elas criam uma realidade espiritual que nós nunca não percebemos, mas que está em Gênesis 50:15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? A palavra hebraica para guardar rancor, raiz de amargura, é Satã. Lembra alguma coisa, Satã, para você? Cria-se, então, uma realidade espiritual em que você começa a ter outro Deus na sua vida do que o Deus que te salvou. Quantas vezes, comece a pensar, quantas vezes eu deixei de ir no lugar porque tal pessoa que eu não consegui perdoar estava lá? Essas raízes de amargura começam a determinar como vai funcionar a sua vida. E muitas vezes nós pensamos assim: não, mas eu vou deixar passar. O tempo vai curar. Não, o tempo não cura, ele só aprofunda a raiz de amargura. O que vai curar? Perdão. Quando você entende que a palavra diz: perdoai, 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 ela está dizendo para você, isso vai trazer cura para você. Isso vai fazer com que você possa viver o padrão que eu estabeleci para você de vida abundante. Isso vai fazer com que você cumpra a palavra que eu disse, que você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. É isso. E sabe por que Jesus aparece para Maria Madalena? Lembra na passagem em que Maria Madalena vai ao túmulo vazio, Jesus aparece para ela, não reconhece Jesus, e ela confunde ele com o quê? Jardineiro. O que jardineiro faz? No caso dela, a raiz da iniquidade era medo. Ela não conseguia ver Jesus. Mas Jesus aparece para ela como um jardineiro, porque ele pegou naquela hora a raiz de amargura e fez assim, arrancou. Por isso que ele apareceu como um jardineiro. E nessa manhã, ele está fazendo isso já. Trazendo à existência um novo entendimento de quem você é nele, em Cristo Jesus. Então, Paulo nos fala assim, já para terminar: já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver,
e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Gratidão. É o princípio do chuveiro velho. Eu não ligo, e quando ligo, eu não esquento. Ou seja, não importa o quanto estresse que eu enfrento, importa como eu enfrento o estresse. Você pode dizer, doutor, pode ser amanhã, eu sou meio Casas Bahia. Só amanhã. Não, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que o Senhor está trazendo para você a oportunidade de ter uma vida em abundância. Porque hoje, a partir de hoje, muda. Doutor, mas eu estou doente, eu estou passando por situações assim, olha lá. Uma das coisas que eu fiz e que mudou, assim, ó, atitude. Eu determinei que eu queria viver a vida em abundância. Isso muda. Não precisa você esperar um programa de emagrecimento. Porque quando você faz aquilo que nós vamos fazer agora, que está em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça, você quebra essa estrutura espiritual e você, a partir de hoje, você vai conseguir emagrecer. A partir de hoje, você vai ficar livre de dores. Você vai ver a vida e a abundância que o Senhor tem para você. Gostaria de convidar para você ficar em pé. Feche seus olhos. Faça essa oração comigo. Espírito Santo, até hoje, eu não compreendia o que era ser o seu templo. Eu já havia lido, mas não tinha entendido. Hoje o Senhor me trouxe entendimento. E hoje eu quero pedir perdão pelo que eu tenho feito com o templo. Eu não tenho sido bom mordomo. Mas a partir de hoje, o Senhor está me restaurando. Como está em Romanos 8:11. Está vivificando o meu corpo mortal. Eu faço uma aliança. Não vou mais ingerir alimentos que me trazem morte, mas somente alimentos que me trazem vida. Eu vou olhar para o Senhor Jesus como meu modelo de saúde, de vida abundante, porque eu quero cumprir todo o teu propósito na minha vida. Eu quero ser bênção todos os dias da minha vida. Por isso, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor me dá espírito de sabedoria para que eu possa cumprir todo o teu propósito. Então me ensina, Espírito Santo, como cuidar do teu templo. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos só um instante. Eu gostaria de orar. Posso orar, pastor? Gostaria de orar por você. Concordando, na verdade, com a sua oração, você declarou que pelas suas pisaduras você foi sarado. Eu gostaria de orar por você por cura. Amém? Só vou concordar com a sua oração. Então feche seus olhos. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Senhor, nessa hora nós estamos aqui em concordância com a tua palavra e em concordância com os irmãos, o que eles declararam, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu declaro sobre a sua vida a saúde divina sendo derramada sobre você. Cada célula do seu corpo está sendo agora renovada. O Espírito Santo está vivificando cada célula do seu corpo, porque isso está declarado na palavra. E eu declaro sobre a sua vida então que há uma regeneração dos seus neurônios, das conexões neuronais. Senhor, uma restauração dos neurotransmissores. Então todo o terreno bioquímico para uma depressão, para uma ansiedade, para uma síndrome de pânico foi embora em nome de Jesus. Senhor, vai limpando esse cérebro, esse encéfalo. Então todo o câncer que está se armazenando, que se está crescendo ali, está sendo retirado agora em nome de Jesus. Toda a epilepsia está cancelada na sua vida em nome de Jesus. Todo o aneurisma, todo o AVC que estava se formando, esse vaso sanguíneo está sendo reformado agora em nome de Jesus.
O seu sono a partir de hoje passa a ser um sono da palavra, que te diz, em paz me deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Então toda dependência de medicamentos para dormir está cancelada na sua vida, em nome de Jesus. Trago à existência uma memória renovada, porque a palavra te diz que o Senhor traz à memória aquilo que te dá esperança. Então cada vez mais esperança está sendo derramada sobre você, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nessa hora eu declaro uma restauração completa de todo o sistema cardiovascular. Então, todo o coração que estava fraco, insuficiente, está sendo agora renovado, restaurado, regenerado em nome de Jesus. Toda válvula que estava com mau funcionamento, essa válvula está sendo trocada agora em nome de Jesus. Toda coronária que estava sofrendo um processo de obstrução, de aterosclerose, ela está sendo agora limpa em nome de Jesus. Todo vaso sanguíneo que se encontrava enfermo, esse vaso está sendo renovado agora em nome de Jesus. Toda embolia, toda trombose, isso está sendo jogado longe de você agora, meu irmão, em nome de Jesus. Coloque a mão aqui na parte da frente do seu pescoço, que está a tireoide. Eu quero orar pelos seus hormônios. Senhor, nessa hora vem trazendo uma restauração de todo o sistema hormonal, desde a hipófise. Então aquele prolactinoma, aquele adenoma, aquele desequilíbrio de hipófise está sendo agora cancelado em nome de Jesus. Senhor, essa tireoide que estava enferma, então todo hipertireoidismo, todo hipotireoidismo, toda tireoidite, todo nódulo de tireoide, todo cisto de tireoide, todo bócio está sendo cancelado na sua vida agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua glândula suprarrenal, ela que produz todos os hormônios de estresse. Senhor, nessa hora uma restauração dos hormônios de estresse. Então todo fadiga, todo cansaço foi embora em nome de Jesus. Senhor, todo terreno para uma doença autoimune então está cancelado na vida do meu irmão e da minha irmã em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu pâncreas. Senhor, traz uma restauração dos níveis de insulina agora em nome de Jesus. Então todo terreno para um diabetes tipo 1 ou tipo 2 está cancelado, ou resistência insulínica cancelada na sua vida em nome de Jesus. Seu fígado está sendo limpo agora, toda esteatose hepática, toda gordura no fígado está sendo queimada agora em nome de Jesus. Senhor, vai limpando esse fígado, fazendo com que ele volte à função normal. Toda detoxicação vai acontecendo agora e que toda toxina acumulada no organismo do meu irmão, da minha irmã, está sendo eliminada em nome de Jesus. Essa vesícula está sendo limpa agora, aquela pedra que estava armazenada ali está sendo agora destruída em nome de Jesus. Eu quero orar pelas irmãs. Senhor, nessa hora eu declaro que o aparelho genital é lugar de vida e não de morte. Então toda palavra sobre a sua vida, minha irmã, de morte, está cancelada em nome de Jesus. Todo tumor de mama, toda displasia mamária, todo câncer de mama, todo câncer de ovário, câncer de útero, colo de útero, está sendo agora arrancado em nome de Jesus. Toda síndrome de ovários policísticos está sendo a normalização dos seus hormônios femininos. Há uma normalização então da trompa também. Senhor, nessa hora toda infértil passa agora a ter condições de ser mãe de filhos em nome de Jesus. Toda infecção causada pelo HPV está cancelada na sua vida em nome de Jesus. Toda matéria, todo tecido que estava destruído está sendo regenerado agora em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens, Senhor. Há uma normalização dos hormônios masculinos agora em nome de Jesus. Cada homem volta a ser um homem, um varão segundo o seu coração. Todo terreno para uma câncer de próstata, todo terreno para um câncer nos órgãos sexuais está cancelado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora pelo seu sistema osteomuscular, seus ossos, seus músculos, suas tendões, suas articulações. Pode colocar a mão em algum lugar que está enfermo. Senhor, nessa hora nós damos uma ordem à coluna para que ela seja realinhada, reajustada em nome de Jesus. Então toda dor vai embora agora em nome de Jesus. Toda a hérnia de disco, essa hérnia está sendo agora desfeita em nome de Jesus. Esse disco intervertebral está sendo recondicionado, reajustado, recolocado no lugar certo. Então toda dor, todo terreno para dor foi embora em nome de Jesus. Essa coluna que estava enferma com osteoporose, ela está sendo recalcificada agora em nome de Jesus. Toda articulação que se encontrava paralisada ou com perda da função, essa articulação está sendo regenerada agora em nome de Jesus. Ligamentos que estavam já sem função, esses ligamentos estão sendo trocados agora e você vai começar a voltar a ter movimentos que você já não tinha mais, em nome de Jesus. Todo músculo que sofria de uma enfermidade, nas mulheres a fibromialgia, esse quadro já foi embora em nome de Jesus. Toda dor foi embora em nome de Jesus. Eu quero orar pelo sistema digestivo, Senhor, nessa hora, traz à existência um sistema digestivo novo. Tudo aquilo que estava ali de ite foi embora, toda gastrite, toda esofagite,
toda colite foi embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo. Senhor, nós respiramos e já sentimos o nefeste do Senhor nos renovando todo o nosso aparelho respiratório. Toda doença respiratória foi embora em nome de Jesus. Toda rinite, toda sinusite, toda faringite, toda pneumonia mal curada, toda asma, toda câncer de pulmão, de brônquios, de traqueia, de nariz, foi embora em nome de Jesus. Seja exaltado, seja glorificado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio para destruir todas as obras de Satanás. E nós, como povo do Senhor, nós entendemos que a saúde divina está disponível para cada um de nós. A partir de hoje nós não seremos mais os mesmos, porque nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. E por isso nós te damos glória, louvor e toda a honra seja dadas a ti. Amém e amém e amém. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Aleluia. Você foi abençoado nesta manhã? Você tem uma vida saudável? Vamos aprender a dar as respostas certas na nossa vida, buscando de forma correta servir ao Senhor e aplicarmos no nosso coração a sua palavra. Agora você se lembra do Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, para a nossa vida, para vivermos. Muito obrigado, pastor Aldrin. Muito obrigado, irmã Cristiana. Eles vão até a porta, juntamente com o pastor Isaías, despedir a congregação. Vamos orar. Levante as suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado por esta palavra que recebemos esta manhã, de edificação, de ensinamento, de cura para a nossa vida, corpo e alma, que possamos sair daqui de fato curados, Senhor, no nosso corpo físico, e também tendo arrancadas pelo carpinteiro divino toda a raiz de amargura. Leva-nos debaixo da tua graça. Obrigado pela vida deste casal, pelos seus 2 filhos, que muito nos abençoaram ontem e hoje. Conduza o Senhor, oramos por eles, pelo ministério, pela saúde, pelo restabelecimento. Oramos para que possam ser sempre canais da tua graça. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos por cada irmão, cada irmã que nesta manhã esteve aqui entre nós e também participando do culto por meio da internet. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre cada um de nós nesta manhã, sobre a igreja do Senhor por esta terra espalhada, trazendo cura, vida saudável, plena, para cumprirmos as promessas de Deus em nossa vida, em o nome de Jesus. Amém e amém
Cadê o pastor? Já foi lá à porta. Graça e paz, queridos. Deus nos abençoe. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O teu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de